E às vezes cansa, né, gente? Toda hora é isso, né? Ai, por que vocês tentam falar uma palavra diferente? Olha, já explicamos isso, né? A língua anda, né? A língua caminha, né? E as línguas evoluem. Nós não falamos mais latim, pessoal. Apesar que alguns advogados e juízes adoram falar termos em latim. E aí vamos entrando em outros conflitos. Não é porque temos divergências que podemos ser inimigos. Temos duas situações: historiográfica e linguística. Pontos diferentes, mas que em algum momento podem convergir. Historiográficas: o pensamento da historiografia espanhola e o pensamento da historiografia portuguesa. Como, por exemplo, a formação dos reinos ibéricos. Como pensa e como foi a construção desses reinos pela historiografia espanhola. E qual é hoje a melhor fonte de busca? É a pior de todas: Wikipedia. A pior de todas é essa que as pessoas vão procurar. Mas é justamente essa que mostra as fontes que as pessoas utilizam. A historiografia espanhola vai dizer que tudo começa, no Big Bang, começa nas Astúrias, desce para Leão, vai para Castela e daqui a pouco tudo vira uma coisa chamada Espanha. É isso, acabou. E a historiografia portuguesa? Ela vai coincidir em certos momentos com a mesma história que é contada pelos espanhóis. E ela vai dizer que em certo momento uma parte que pertencia a Leão se separa e vai virar Portugal. Aí fica a interpretação da história portuguesa. Nesse momento a Galiza já pertence a Leão. E o condado portucalense, portanto, pertence a Leão. É esse o pensamento da história portuguesa. Nós podemos pensar diferente nesse ponto. Eu posso também pensar que esse espaço comum entre Galiza e o condado portucalense já era muito mais antigo. Sim, eu posso pensar assim. Eu posso entender que o condado portucalense poderia sim ser uma separação da própria Galiza. Mas e aí? Nesse momento da separação do condado portucalense, havia rei na Galiza? Ou o rei estava em Leão? E são assim, né? Cada um quer contar a história do seu jeito, né? Vamos voltar um pouco. Temos aí uma questão de um espaço territorial chamado Galéquia em latim. Coisa bonita, né? Tem pessoas que gostam de falar Galéquia até hoje, né? Porque de repente é mais bonito. A língua evolui. E a lusofonia vai transformar esse latim em Galécia, para definir esse mesmo espaço territorial romano, mas que depois passa também a ser suevo, e que esse espaço também vai agregar outros territórios, como também foi essa Galécia, esse espaço territorial, no momento desses reinos cristãos, após a queda dos visigodos. O grande espaço territorial chama-se Galécia. E dentro desse espaço Galécia vão se formando reinos. E, por exemplo, em alguns momentos tivemos até 3 tronos: Astúrias, Leão, Galiza. Em outros momentos vamos ter 2 tronos, por exemplo, sei lá, Galiza e Leão, ou Astúrias e Leão, etc, etc. Da mesma forma que eu não posso entender que o condado de Portugal é a mesma coisa que o condado portucalense em ocupação, em espaço territorial, e também Portugal. Como também ao andaluz é uma coisa totalmente diferente de Andaluzia. Isso é um pensamento minoritário, talvez, nosso, do quintal da Galécia. Por isso é o quintal. Quintalzinho é coisa pequena. Ninguém é obrigado a aceitar o nosso pensamento. Mas nós, do quintal, não somos obrigados a aceitar o seu pensamento. Vamos nos respeitar. Isso é o princípio da convivência. Nós não somos obrigados a aceitar a teoria de Anselmo Lopes Carreira. Nós não somos obrigados a aceitar que a Galiza começa no reino suevo. A Galiza é um espaço importante. Tem a sua importância, tem o seu valor, tem o seu significado.
mas como nação, como território, como núcleo de algo, é totalmente distinto de tentarmos igualá-la a toda um contexto chamado Galécia. O nome Galécia em latim, claro que vai transformar-se em Galícia, mas são coisas distintas, assim como Al-Andalus se transforma em Andaluzia, mas são coisas distintas. A associação é bem clara, mas vocês não são obrigados a aceitá-la. Escrevemos Galécia com L porque a palavra Galéquia em latim não é mais escrita, não é mais falada, não falamos mais latim. E os filólogos, os linguistas sabem muito bem que o latim pode gerar muitas palavras. De uma mesma palavra em latim pode-se gerar muitas palavras. E, por exemplo, a própria palavra Galéquia pode ter gerado Galécia ou Galícia. Qual o problema disso? Mas são coisas totalmente distintas. Estamos falando de coisas totalmente distintas. Então eu não posso nomear o atual espaço, o país da Galiza, eu não posso chamá-la de Galécia. Assim como eu não posso também nomear aquele antigo espaço territorial clássico chamado de Galéquia, eu não posso chamá-lo de Galiza. A lusofonia adota a Galécia porque foi assim que a língua fluiu. Nós sabemos muito bem as barreiras e os impedimentos que a nossa língua comum sofreu na Galiza. E muitas palavras hoje entraram na Galiza através do castelhano. Ou outras se espelham no castelhano. Basta vocês verem que Galéquia é utilizada pelo mundo hispano-falante. E Galécia é utilizado pelo mundo lusófono. E por fim, a minha opinião não precisa ser a de vocês. Eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. E vocês não estão aqui para mudar a minha opinião. Mas com certeza, se estivermos juntos algum dia, podemos tomar um café, um chá, uma cerveja, um vinho, conversar, qualquer coisa que não seja nada sobre isso. Valeu, galera. Acho que é isso que eu tinha para falar. Esse tipo de abordagem, esse tipo de conversa de trincheira que estamos fazendo só serve para nos dividir. Claro que criar um senso de crítica e de dúvida sempre é bom, né? Eu aprendo com vocês, talvez vocês um dia poderão aprender alguma coisa comigo, mesmo que seja pouca coisa. Claro que eu preferia muito mais que essa história pudesse ser revisada de uma forma mais interessante entre Brasil, Portugal, Galiza, que nos convergissem de todos os sentidos. E não olhando tanto para a historiografia castelhana, com todo respeito aos espanhóis, nada contra, mas sem criar nenhum tipo de antagonismo contra a história que já está construída para poder ser a coisa, o diferentão da história, né? É isso, pessoal. Saudações quintaleiras. Tchau.